Graça e paz, povo de Deus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra aqui. Ela é muito conhecida em Salmo capítulo 23. E eu quero passar aqui para a nossa meditação aqui, o versículo 4, que diz assim: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, ou a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, esse salmo aqui é o Salmo 23, onde eu quero assim compartilhar para a nossa meditação, coisa bem simples e rápida, sem muita demora, né? A gente sempre fala, né, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ou de nada vamos ter falta. Este versículo, querido, ele diz que o Senhor vai estar com a gente nos momentos difíceis da nossa vida. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ou mesmo quando eu andar pela sombra da morte, porque a minha Bíblia diz trevas e morte, né? Mesmo quando a gente andar em uma situação difícil, a gente não está sozinho. Eu quero dizer que você não vai estar sozinho. Nem eu, nem você vamos estar sozinhos, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele vai estar cuidando da gente, Ele vai estar trilhando com a gente esse caminho. Isso é importante para a nossa vida, saber que você e eu não estamos sozinhos nessa caminhada e podemos glorificar a Deus, sabe? Glorificar o Senhor. Qual é o momento que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje? Qual é o seu desafio, né? Eu gosto de usar muito essa palavra desafio, porque é um desafio que a gente vive, né? Todos os dias, é um gigante para a gente destruir, lutar e vencer todos os dias. Nós precisamos destruir muito gigante, né? Todos os dias, né? Derrubar um gigante, os desafios da nossa vida. E aqui o salmista ele diz assim: mesmo que eu andar por momentos difíceis, por causa de cilada, né? Mesmo que eu passar por situação de trevas, eu não temerei perigo algum. Não vou temer, porque eu não estou sozinho. Olha que interessante. Não vou temer perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. Olha que coisa boa. Saber que o Senhor é o nosso maior companheiro dessa caminhada. Saber que eu posso estar passando por uma série de situação e eu não estou sozinho. O último vídeo que eu gravei, eu falei sobre questão de tomar cuidado, porque a gente, muitas vezes, nós estamos aí sendo seduzidos pelo nosso sentimento de se sentir sozinho, né? Pelos desafios da vida. Então o salmista ele diz aqui, ó: não temerei perigo algum, né? Qual é o perigo que você está vivendo? Qual é o problema que você está passando? Olha que fala que eu não vou temer perigo algum. Por quê? Eu estou sozinho? Não. Você está sozinho? Não. O salmista ali, ele estava sozinho? Não. Mesmo que você está numa situação que está só você, assim, olhando com o olho humano, né? Humanamente dizendo, você olha para um lado, para o outro, não tem um amigo perto de você, não tem sabe, uma pessoa para te ajudar, para te orientar. Às vezes nós queremos buscar um socorro em alguém, a gente começa a procurar ajuda, né, de um e outro. E, querido, muitas vezes Deus não deixa nenhuma pessoa vir nos ajudar. E não é porque Deus é ruim, ao contrário. É porque Deus quer que a gente venha ter uma experiência nova, uma experiência com Ele. É isso que Deus está querendo, que a gente venha ter uma experiência e saber que Ele está com a gente. Porque às vezes, porque algumas pessoas podem nos ajudar, a gente pode sentir assim: eu consegui resolver essa situação, eu tinha essa capacidade, eu não sabia. Aí às vezes Deus deixa essa experiência na nossa vida, a gente passar por alguma situação que não tem alguém que possa nos ajudar. Então Deus quer trazer essa experiência talvez para a sua vida, de você ter um tempo com Ele.
entendeu? E saber, como o salmista diz aqui, ó, não temerei perigo algum, porque eu tenho os guerreiros, eu tenho alguém para guerrear para mim, eu tenho alguém para me ajudar, eu tenho alguém para me apoiar, eu tenho alguém para resolver essa situação, humanamente dizendo? Não. Porque ele diz aqui, ele não coloca a sua esperança em pessoas, ele não coloca a sua esperança no amigo, na família, sabe, numa ajuda de alguém, humanamente dizendo. Não. Talvez Deus pode até um dia usar, ou pode usar alguém para nos ajudar. Deus sempre usa pessoas. Mas existe um momento da nossa vida que Deus quer que a gente vai ter uma experiência com Ele. E aqui o salmista ele diz, porque o Senhor está comigo. Então, assim, não era multidão de pessoas, não era amigos e pessoas e parentes de ninguém. Ele está dizendo assim, porque o Senhor está comigo. Então, o salmista ele olha e fala assim, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então, eu não estou sozinho, Deus está aqui. Você não está sozinho, Deus está aí com você. Mesmo você talvez passando por situação da saúde física, talvez na sua área emocional, talvez até mesmo na família, qualquer área da sua vida, você não está sozinho. O salmista ele diz aqui, olha, o Senhor está comigo. Amém? Então, entenda que quando você for orar e buscar o Senhor, não pensa que Deus está longe, lá no céu, está te olhando de longe. Não, o Espírito Santo de Deus ele está presente em nossas vidas. Basta a gente crer, basta a gente colocar nossa fé em prática. Amém? E o segundo passo, e uma parte importante, interessante, que diz aqui que a tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me protege. Que a Bíblia aqui diz me protege. Então vamos lá. Às vezes a gente passamos por uma situação que Deus nos ama tanto que Ele nos corrige, né? Nos corrige. Olha só, a tua vara é correção, e o teu cajado trazer para perto, porque o cajado ele é meio torto assim a ponta, né? Então puxa, nós como ovelha do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, né? O nosso pastor, e nada nos faltará, também não vai faltar correção. Porque às vezes nós passamos por situação por causa da nossa teimosia, porque a gente não quer obedecer, a gente não quer andar segundo a vontade de Deus, quer andar segundo as nossas próprias vontades. Então, assim como o pai corrige o filho que ama, Deus também nos corrige. Então não vem o cajado primeiro para trazer para perto. Então quando a gente começa a andar segundo a nossa vontade, a ovelha começa a sair do meio das outras ovelhas, começa a ficar debandando, né? Eu acho que é essa a palavra que usa. Aí vai lá e a vara, volta para cá, volta para o lugar que você não deveria ter saído. Então o Senhor está dizendo assim, eu te corrijo porque eu quero que você ande segundo a minha vontade, de acordo com meus planos, porque os projetos do Senhor é maior do que o nosso. E às vezes, por nosso coração ser enganoso, pode nos levar a uma cilada que a gente mesmo pode acabar sendo prejudicado. Então, primeiro vem a vara, a correção. Deus nos corrige. E Deus nos corrige porque nos ama. E às vezes passamos por algum processo difícil na nossa vida, não porque foi projeto e plano do Senhor, mas foi por causa da nossa teimosia, foi por falta de obediência. E aí vem a vara, a correção. Então Deus nos corrige. Não porque nos odeia ou está com raiva. Creio que aqui como um pai ele corrige o filho, ninguém corrige um filho porque está cheio de ódio. É porque o filho, né? Os filhos, na verdade, vamos colocar no plural, os filhos, né? Anda segundo a sua teimosia, então o pai e a mãe corrigem. Vai avisando, vai falando. E a Bíblia vem aqui para nos orientar o que deve ser feito, de qual jeito que a gente precisamos andar, caminhar com o Senhor. Mas quando a gente não quer ouvir nem obedecer, aí vem a vara, a correção, e Deus nos corrige. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Talvez você está passando por um processo na sua vida porque você saiu do projeto, do plano do Senhor. E Deus está deixando você passar por uma situação hoje que a correção está dizendo, olha, poderia não ter passado por isso. Poderia estar vivendo uma vida diferente. Poderia estar andando, sabe,
tendo uma experiência melhor, mas por causa da teimosia, hoje você está passando por um processo que talvez não precisava passar. Enfim, aí você fala assim, mas e aí o que eu vou fazer? Volta para a vontade do Senhor. Volta a andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, querido, ela é para a nossa vida, a nossa direção. Ela é a verdade, ela é o caminho, né, que nos leva a Deus. A palavra de Deus é o caminho, né? Jesus é o caminho, a gente sabe disso, mas a palavra ela vem para nos orientar. E aí, depois da vara, a gente reconhece que estamos errados, aí a gente volta. Porque a tua vara, correção primeiro, e o teu cajado me consola. Primeiro vem a vara para correção e vem o cajado. Vem cá, meu filho, volta aqui, fica aqui pertinho de mim. Você entendeu o que você fez de acordo com a sua vontade, não de acordo com a minha vontade? Aí o Senhor vem nos corrigindo e depois vem dizendo, eu fiz isso porque eu te amo. Então a vara é correção e também o cajado que protege. A tua vara, o teu cajado me consola. Aí vem o consolo. Deus está falando assim, eu te amo. Eu passei por uma experiência uma vez, né? Infelizmente a gente acaba passando. Eu passei por uma situação e por um processo dolorido por causa da teimosia, que quem nunca teimou, né? Quem nunca falhou, né? Quem nunca errou. E eu gosto de dizer isso para quem for olhar esse vídeo e assistir, não dizer que, olha, o irmão ali, ele anda, nunca errou, nunca falhou. Todos nós somos falhos, todos nós somos errantes, nós somos seres humanos, né? Infelizmente. E para me finalizar um dia, eu falei com Deus, Senhor, por que eu passei por isso? E Deus falou assim, esse processo que te fez você sentir, né, esse processo dolorido, é porque eu te amo. Deus disse que o processo que eu passei, né, a luta que eu passei, foi declaração de amor dele por mim. Eu falei, Deus, não entendi nada. Eu sofrendo, você vai falar que tá me amando assim? Ele falou assim, porque se eu não te corrigisse, você não ia voltar para a minha vontade, da forma que eu queria que você andasse. Então, tudo que o Senhor faz ou que deixa a gente passar é uma forma de amor. Então, às vezes o processo está dolorido e Deus está dizendo, eu estou deixando você passar, mas eu estou deixando você passar para você entender que só em mim você vai encontrar descanso e refrigério. Amém? Que Deus abençoe o nome de Jesus. Vamos orar? Está em oração? Pai, neste momento eu quero entregar a vida de cada um que vai receber essa mensagem, cada um que vai ser ministrado, meu Pai, através dessa palavra, aqui em Salmo, meu Pai, capítulo 23. Deus continue, meu Pai, ministrando ao coração de cada um. Sabemos que o Teu amor, meu Pai, nos resgata todos os dias. E a Tua palavra diz que o Senhor vai estar conosco todos os momentos da nossa vida, mesmo em tempos difíceis, até mesmo passando por um processo que o Senhor está permitindo por causa da gente talvez ter saído, meu Pai, da sua vontade. Isso é declaração de amor, isso é forma de correção, e a correção é o Pai ama os filhos que corrige. O Pai, quando corrige os filhos, é porque Ele ama. E isso é uma declaração de amor para nós. Nós te louvamos, traz maturidade e entendimento para nós, para que possamos andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Nós te louvamos e rendemos graça para todos sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Se você quiser meditar mais uma vez aí, é o Salmo capítulo 23, que é muito conhecido, tá bom? Então, correção e cajado são declaração de amor para nossas vidas, para que a gente possa andar segundo a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz.